mesmo. E tem repórter ao vivo no Gazeta Esportiva? Claro que tem! Ele está de volta das férias, é o Thiago Salazar, que está na nossa redação para falar sobre o futuro do Fagner. Boa noite, Salazar, seja bem-vindo. Como que está a negociação com o Cruzeiro? Boa noite, Michele. Para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Olha, Michele, o Fagner está fazendo as malas. A informação que a gente tem é essa. O jogador não faz parte dos planos da comissão técnica liderada pelo Ramon Dias, junto com o filho dele, o Emiliano Dias. Foi uma decisão da comissão técnica passada para a diretoria. O Fagner aí durante a semana passada foi comunicado. A informação que a gente recebeu agora, nessas últimas horas, inclusive aqui com o auxílio do Yuri Medeiros, do site da Gazeta Esportiva, deixa muito claro de que o Fagner não tinha intenção de sair. Ele, há menos de 6 meses, renovou o contrato dele, que acabaria agora no final de 2024. O contrato dele ia acabar agora no final desse ano. O Corinthians, há menos de 6 meses, decidiu prorrogar esse contrato, esse vínculo, para mais 2 anos. Portanto, ele tem contrato com o Timão até o final de 2026, só que por uma decisão da comissão técnica e não do Fagner, que fique claro, o Fagner não tinha intenção de sair do Corinthians, mas não tem jeito, vai ter que acatar, faz parte, está acertando ali com o Cruzeiro, vai jogar por empréstimo no Cruzeiro até o final de 2025. Depois vamos ver se vai ficar por lá, se vai para outro time, se vai voltar. O Fagner já está com 35 anos de idade, já não vinha sendo titular quando jogava o Bruno Mendes nessa vaga de improvisado, ali, zagueiro improvisado. Depois, esse ano, veio o Mateuzinho, também virou titular. O Fagner é um jogador, claro, muito respeitado, mas que tem um alto salário. E, inclusive, isso daí é o que está gerando muito burburinho, muitos comentários. O Corinthians vai pagar metade dos salários do Fagner para ele jogar no Cruzeiro. Tem muita gente que concorda, muita gente que discorda e muita gente que lembra as primeiras entrevistas do Augusto Melo, ainda ao lado do Rubão, dizendo que isso não aconteceria mais no Corinthians, mas vai ser assim que vai ser feito. O Fagner vai para o Cruzeiro por empréstimo, deve acertar aí entre hoje e amanhã, talvez antes dessa virada de ano a gente tenha uma definição do caso e o Corinthians vai pagar metade, cerca de metade do salário do jogador que está há 10 anos defendendo o Corinthians. Chegou em 2014, em 2024 agora deve sair para acertar com o Cruzeiro, Michele. Obrigada, Salazar. Será que é o momento mesmo? Tá? Acho que é, né? O Fagner já prestou importantes e relevantes serviços ao Corinthians, com 35 anos, perdendo a vaga para o Mateuzinho. Talvez não tivesse mais tanto a acrescentar ao clube, como em outros tempos, como ele fez há muitos anos, né? Então, o Cruzeiro quer portas abertas, vai respirar novos ares, vai distribuir suas caneladas em outros campos, enfim. E o Corinthians acaba tendo também a necessidade de repor a ausência do Fagner. Mesmo sendo reserva, é um reserva importante, um cara que entrava, tem liderança. Então não é que o Corinthians está se livrando de um saco de batata. O Corinthians está cedendo e liberando o Fagner para continuar sua carreira em outro lugar, mas precisa cuidar da sua parte também. Eu não gosto muito desse negócio de negociar jogador com outro clube e ficar pagando na metade do salário. Eu também não gosto. O Corinthians já tem dificuldade para pagar conta, pagar dívida, faz vaquinha e não sei o quê. Aí pega um salário que não deve ser tão baixo do Fagner, acabou de renovar, 3, 4 meses atrás. Ele já jogou na seleção. Sim, foi Copa do Mundo. Então o salário dele não era baixo. Então o Corinthians vai pagar metade do salário, a metade do salário do Fagner continua sendo alta. Continua sendo um valor alto. Então o Corinthians vai pagar para o cara jogar em outro lugar. Eu acho que não pode pagar o salário. Deixa ele jogar lá, mas Você perguntou ali se era a hora. Já passou da hora do Fagner sair do Corinthians. Agora, não dá para entender isso. Renova com o cara para depois emprestar o cara. Renovou mais 2 anos de contrato, agora faz essa negociação. A gente já não liberou de uma vez, agora em 2024, no final do ano. E acabar o contrato do Fagner. Muito obrigado pelo serviço, você foi campeão aqui. E vai para sua vida, não tem problema nenhum, segue a vida, os ciclos se encerram, isso é a coisa mais normal do mundo. Agora, o que não dá, isso mostra aí que a diretoria do Corinthians, pelo menos nesse caso específico, mostrou um amadorismo muito grande. Também acho. Pelo amor de Deus, se o contrato do cara ia acabar, deixa ele ir. Agora não, vai ter que arcar com metade do salário do cara, aí não faz ele sentido. jogar num outro clube, sabe? Pra que isso? Nesses termos, eu não, Claro que não. eu deixaria o Fagner lá, então. Ué, se renovou... E o Fagner já não vinha jogando bem. Acho que aí o Fabinho Soldado deveria, inclusive, explicar por que renovou, se vai ceder e continuar pagando salário. O Ramon já não estava mais contando com o cara. Para que isso?
Você Esse que está cara em aí. casa, manda aqui no nosso Instagram, Gazeta Esportiva, tem uma foto, deixa eu ver se tem alguma foto do Fagner aqui, não, uma foto do São Paulo. Nessa última foto aqui é do Palmeiras, ó, dono da SAF do Atlético Mineiro, Menin confirma a venda de Paulinho. Deixa aqui seu comentário aqui sobre a questão do Fagner, para eu ler, tá bom? Deixa eu ver, ou se não, nada, do Corinthians também. Mas põe aí na última foto, que fica mais fácil para eu ler, sua opinião sobre a questão do Fagner no Corinthians. A entrega dos kits da São Silvestre para os competidores terminou hoje. Não tem outro Acabou. dia, né? Tinha que ser hoje. Agora sobre os jogadores que o Corinthians está procurando no mercado. Quais são as prioridades do Timão? Olha só, Michele, a principal prioridade da diretoria nessa janela, na verdade, é não perder os principais jogadores. O Corinthians entende que o maior reforço que ele pode ter para 2025 é manter o Yuri Alberto, o Memphis Depay, o Rodrigo Garro, o Breno Bidon. Há um entendimento de que este é o maior reforço que o Corinthians pode ter. Manter esses caras no elenco para 2025 juntos, tá? Dito isso, claro, que o time também, que o clube também está pensando em reforços, muito por causa de algumas necessidades. Então vamos lá, o Mateuzinho é o titular da lateral direita, o Fagner vai embora, como a gente já disse, o Corinthians então deve ir ao mercado para contratar mais um lateral direito. Além disso, o Corinthians quer pelo menos mais 2 zagueiros. O Corinthians entende que ali é a posição mais carente do grupo nesse momento. O Corinthians vai atrás de um lateral direito, vai atrás de pelo menos 2 zagueiros. Não está descartado uma avaliação de algum meio-campista e de um atacante de beirada. Muito porque o Pedro Henrique também está de saída e aí há uma dúvida se vale a pena trazer um jogador para compor elenco ou subir algum garoto da base. Vai ter a Copinha São Paulo agora para ser avaliada. O Corinthians deve, de alguma maneira, repor essa peça do ataque, ou da base, ou com algum jogador que venha para compor elenco. Mas de jogador mesmo, assim, de ir ao mercado para contratar e, de repente, brigar por vaga no time titular, aí está muito claro. 2 zagueiros e um lateral direito. É isso que o Corinthians entende que precisa como prioridade, mas reforçando aqui. Com as pessoas que eu conversei, deixaram muito claro para mim. Salazar, a principal meta é não perder os caras, mais do que contratar novos jogadores, Mi. Muito, isso é importante, não pode perder, né? Precisa manter ali, muito bom, porque o Corinthians se acertou muito bem com Por essa isso. equipe. É isso, exatamente. Por isso, só por isso. Porque o time que se acertou de 2 meses para cá, então, para continuar dando certo, o principal fator é manter aquilo que está dando certo. Sim. Se der para acrescentar, contratar uma coisa. Lateral direito é uma coisa que vai precisar, ainda mais com o Fagner indo embora. Todo mundo precisa. Zagueiro, mais um precisa, eu acho. Agora, Falar do do meio quê? para frente, Não, e Beleza. aquilo, a gente estava comentando Romero, aqui você falou, diretor? O que você falou? Nada. Fala. Sei lá, o diretor falou. chama Ele o falou que Romero eu posso de nada. falar, porque às vezes ele não deixa eu falar. Exato, ele me falou aqui também. Ah. E a gente comentava aqui sobre o Davi Luiz. Então, o Davi Luiz caberia nesse time do Corinthians, porque se o Corinthians quer contratar 2 zagueiros... Mas como é que ele tá jogando? Não, tudo bem, mas para compor, Ah, não gosto disso. Eu gosto de gente que chega lá, joga, não fica Ah, cansado. jogam 11, né? não chegaria para ser titular, mas assim, se o Corinthians está pretendendo contratar 2 zagueiros, Mas se ele não o cara tem com a a cara do experiência dele. Corinthians, não tem? eu acho que não. Acabou de jogar no Flamengo. Não, mas não sei se ele tem a vibe Como do não? Corinthians. Não sei. Eu acho E que ele tem. postou aí treinando, correndo, aquela coisa, tentando, né? Dar aquela cavada. sei. Postou sem camisa, correndo. Ah, é? Tava lá Ai, correndo. quero ver. Põe aí pra eu ver Tava onde lá ele postou. correndo, depois eu te mando aí. Postou nas redes sociais Então dele, tudo cabe, aí. quero ver. Até porque Tava lá você... treinando. E o Pra ver Memphis se treinando? cava, né? Uma que você me coisa arruma aí. em paz. Pra que Cadê fala o que cara Memphis, sem camisa? gente? Michele Então, gosta. por onde anda Memphis, Depay, sumido? Ah, Temos que mostrar aliás, os stories, diretor, Divulgaram pro uma público foto que tá em polêmica casa também. do O Memphis Memphis? Depay. Memphis, Ele fala, aonde? segurando um fuzil, não sei aonde. Que lá. isso? Peraí, meu. É É mesmo? verdade, é. Segura, Olha, segura a emoção. resultado da enquete. Qual clube brasileiro precisa se reforçar mais pro Mundial de julho? O pessoal diz que é o Fluminense, né? Opa. 49% dos votos. Foi pouco. Turma, Eu Gazeta quero começar falando de Pogba, até em respeito a você, torcedor corintiano, porque de repente se falava de Pogba todos os dias, todo mundo, na imprensa, influenciadores, todo mundo tinha uma notícia, e agora ninguém tem mais a notícia. É muito estranho, não é? Enfim, eu vou falar o que está acontecendo, né? Porque muita gente fala, tem negociação avançada com o Pogba e fechou. Tem gente falando que nunca teve nada. Enfim, aqueles extremos
que a gente acaba não confiando em nenhum, né? No equilíbrio e na temperatura certa, como eu sempre falo para vocês, o Corinthians segue em busca de um patrocinador para bancar o salário do jogador francês. O interesse ainda existe, o interesse hoje ele é maior da parte do presidente Augusto Melo e também da patrocinadora master do Corinthians. O problema é que o Pogba pediu pouco mais de 4 milhões de reais por mês de salário, enquanto a patrocinadora master do Corinthians está disposta a ajudar com 2 milhões de reais. Sendo assim, o Corinthians está em busca de um patrocinador que não pode ser, né, enfim, do mesmo segmento da sua patrocinadora master, é claro, né, até para não ter aquele conflito de interesses, enfim, não tem como, né, ia concorrer com o próprio patrocinador do Corinthians. Então a dificuldade maior é essa, por quê? Por causa do valor que não pode ser bet, essa é a verdade. O Corinthians tem que arrumar alguém que tenha mais de 2 milhões, que esteja disposto a investir mais de 2 milhões por mês, e que não seja as famosas aí que derramam dinheiro. Então, hoje, o que está pegando é isso. O interesse do Corinthians existe, o Pogba não baixa preço, não adianta que ele não vai fechar com o Corinthians por menos de 4 milhões por mês, até porque ele sabe que o Memphis ganha mais ou menos isso. Ele, né, deve se considerar aí uma leve opinião aqui num blend de informações, ele deve se considerar um jogador mais, sei lá, importante, com mais história no futebol europeu do que o Memphis, já ganhou a Copa do Mundo, aquela coisa toda, já, né, jogou final de Champions, jogou na Juventus, enfim, essa é a questão hoje, né? Apesar que o Memphis jogou no Barcelona, jogou no Manchester, inclusive junto com o Pogba, mas digo mais em questão de títulos, né? Enfim, eu sei lá o que passa na cabeça dele, eu só sei que ele pediu 4 milhões, pouco mais de 4 milhões, e o Corinthians não tem. É por isso que o negócio hoje não dá para dizer que está encerrado, entendeu? Porque o Corinthians pode arrumar um patrocinador, mas se não arrumar, vai ficar nessas, ninguém não vai ouvir mais falar de Pogba no Corinthians. Então, deixa o like e torce aí, corintiano, você que quer o Pogba, para que apareça essa empresa. Deixa o like e comente aqui embaixo. Lembrando que do Pogba eu avisei vocês que o Corinthians tinha feito uma proposta sem fechar ainda com o segundo patrocinador, enquanto tem gente aí que deu a informação, né? Sim, cada um, que deu a informação que havia fechado com o segundo patrocínio, e agora? O que pega então? Já que você deu que fechou com o segundo patrocínio, por que o jogador não foi anunciado? Então aqui a informação é na temperatura certa para você. E falando em temperatura certa, eu quero, né, fazer questão de colocar aqui as porcentagens das negociações de Fagner e Pedro Henrique. Na sexta-feira, as coisas aconteceram muito rápidas, né? E eu estava ao vivo, e aí vocês foram me informando que o que estava acontecendo em relação até o Pedro Henrique. E a gente, né, abriu uma matéria do GE, que vocês, né, me sugeriram, e vocês me falaram que o GE havia, né, informado que o Corinthians pagaria 100% do salário do Pedro Henrique. A gente ficou numa revolta só. O texto está lá, foi escrito realmente, e eu acho que o GE, né, acabou dando aí uma barrigada, né? O Pedro Henrique, na verdade, eu não consegui confirmar, eu vou ter acesso a esses contratos, você pode ter certeza, mas eu estou indo agora pela atualização de todos, né? Vi inclusive na Itatiaia, vi em vários lugares aí que o Ceará vai pagar 80% do salário e o Corinthians vai pagar 20%. Eu tô falando que eu vou apurar, porque eu lembro que eu naveguei sozinho, na contramão, que o Corinthians ia comprar 60% do Hugo, né, e não 50%, e fiquei sozinho, muita gente me criticando, no final vocês viram, então eu gosto de ter a minha informação, mas enquanto não tem, eu vou na mais coerente, que é essa aí, de 80 por 20, tá? Em relação ao Fagner, meio a meio, o Corinthians vai pagar 50%, o Cruzeiro vai pagar 50%, uma vergonha, na verdade, né, já que o Corinthians, né, renovou com o Fagner esse ano por 2 anos até o final de 2026. Essa é a maior vergonha. Foi renovar com o jogador de forma antecipada, ninguém sabe por quê. Não tem nada de questão de dívida, por isso que renovou, porque não faz sentido ser dívida. Vamos supor, o Fagner renovou para que o Corinthians pagasse a dívida, então ele jogaria de graça, ele jogaria mais 2 anos só para receber o que ele já tinha de direito. Isso não faz sentido nenhum, você acreditar nessas histórias. Foi um pedaço da dívida e mais um salário. Então o Corinthians estaria pagando, né, além da dívida, mais um salário para o jogador atuar, e o Corinthians insatisfeito. Também não faz sentido nenhum. Então, o que tem, na verdade, é um salário que foi dado pronto e uma negociação feita
de forma equivocada, uma renovação bem equivocada, e agora empresta o jogador para pagar metade do salário, e o Cruzeiro tem grana, hein? O Corinthians conseguiria, eu acho que no futebol brasileiro, um clube que arcasse 100% com o salário do Fagner, tá? Que não chega a 1 milhão, não é um dos maiores salários do elenco. Então comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo em relação a Fagner também, porcentagem, Pedro Henrique. Aliás, vou falar o substituto do Fagner agora. O Corinthians vai priorizar primeiro testar o Léo Maná como reserva imediato do Mateuzinho na temporada 2025. O Corinthians vai usar o Campeonato Paulista para, antes, né, dar um passo no mercado em busca de um lateral direito. Então, quem acha que o Corinthians vai contratar Martineira, aquela coisa toda, não existe hoje uma negociação com o lateral direito. O que existe hoje é o Corinthians, né, emprestando o Fagner e vai testar o Léo Maná. As atuações do Léo Maná no Campeonato Paulista vão dizer se o Corinthians vai precisar ir no mercado da bola, buscar um lateral, né, para concorrer com o Mateuzinho ali, ou para ser reserva imediata do Mateuzinho, ou não. Por enquanto, o Corinthians não vai se mexer em relação ao lateral e pretende testar o Léo Maná durante o Campeonato Paulista. Isso é um foco, né, do Fabinho Soldado e companhia lá no CT. A gente tem até medo, às vezes, de dar uma informação dessa, porque depois as pessoas vão falar que a gente errou, porque no Corinthians tudo é louco, né? Amanhã alguém oferece o Danilo, por exemplo, vai ficar livre no mercado, lateral direito da seleção brasileira, e aí o Augusto, gosta dessas coisas de midiático, gente famosa, acaba abrindo negociação. Mas hoje eu posso te garantir que a ideia do Fabinho e companhia lá no CT Joaquim Grave, comissão técnica, é testar o Léo Maná, e se ele bem, o Corinthians não vai nem atrás de um substituto para o Mateuzinho. Se ele mal, o Corinthians vai em busca de um lateral direito. Comenta aqui embaixo, deixa o seu like. Davi Luiz, vamos lá. O Corinthians conversa com o jogador. O atleta deu um descontão para o Corinthians, tá? Eu fui buscar uma informação, né, com a minha querida Luísa Sá, que cobre o Flamengo lá no Rio de Janeiro, para saber mais ou menos quanto seria esse desconto, e as coisas bateram. Ela me disse, né, dando crédito para ela aqui, que para renovar com o Flamengo, o Felipe Luiz ganhava 1 milhão, tá? E queria dar um descontão aí, né, chegando aí, quem sabe, a 1 milhão. Então eu acredito, tá? Eu acredito. Aliás, ela me falou, deixa eu até, né, ler aqui, ela me falou que era na casa de 1 milhão, 1 milhão e meio. Ele ia reduzir para renovar, pelo que eu vi, era reduzir de forma considerável, né? É um pouco semelhante com o que eu apurei. Porque eu apurei que o salário dele está chegando a 1 milhão. Então, como ela disse ali, 1 milhão e 1 milhão e meio, ele ganhava 1 milhão e meio no Flamengo, e queria reduzir, eu, né, juntando os pontos, já que me falaram que ele deu me falaram o seguinte, ele deu um desconto, mas mesmo assim o valor está alto e nós estamos lutando para reduzir esse valor. Então essa é a informação do Corinthians. Até para não confundir um pouco, essa é a informação do Corinthians, tá? Juntando com essa informação do Flamengo, né, a gente pode encaixar os pontos e analisar da seguinte forma, tá? Eu não tenho exatamente os valores, tá, gente? Eu tenho que ele deu um desconto, mas mesmo assim o valor está alto. E por isso que não fechou com o Fortaleza ainda, porque se está alto para o Corinthians, deve estar alto para o Fortaleza. Ele tem chance, inclusive, de jogar no Fortaleza. Então, assim, essa é a informação que eu tenho do Corinthians. Agora, do Flamengo, com esses valores, eu chego a acreditar que é o seguinte, ele ganhava 1 milhão e meio no Flamengo, chegou no Corinthians e falou, para vocês, 1 milhão eu fecho. Só que, né, é muito. 37 anos, Davi Luiz, por 1 milhão, não faz sentido, tá? Então, estou sendo bem honesto com vocês, eu não vou chutar, não vou pegar esses valores aqui e transformar nos valores que eu apurei dentro do Corinthians, não. Eu sempre sou honesto e quero dar informação para você da maneira que eu recebi, da maneira verdadeira. Repito, no Corinthians, né, me passaram que o Davi Luiz fez um belo de um desconto, mas mesmo assim o salário está alto na avaliação da cúpula corintiana. E no Flamengo eu apurei que ele ganhava, por exemplo, entre 1 milhão e 1 milhão e meio. Então, se ele ganhar, vamos supor que ele ganhava 1 milhão e meio do Flamengo. Com um belo de um desconto, 1 milhão, enfim, né? Porque o Corinthians está dizendo que ainda está caro com desconto. Então não vale. Aliás, eu quero a sua opinião aqui embaixo. Eu sei que muita gente não quer o Davi Luiz, mas vamos supor que ele deu um belo de um descontão. Você pagaria até quanto pelo Davi Luiz? Eu não quero o Davi Luiz, acho que a gente não precisa do Davi Luiz, mas teria que ser um fixo com um contrato de produtividade bem menor. Acho que
Vamos passar nos 500 mil. Quer dizer, está um pouco distante ainda, então tomara que não feche. Não era para dar opinião aqui, é o blend de informações. É isso aí, galera. Vamos que vamos. O Corinthians conhece tabela detalhada do Campeonato Paulista. Você vai ver agora as datas e os horários programados para o começo do Paulistão 2025, que começa para o Corinthians no dia 16 de janeiro. Ou seja, galera, tá chegando. Isso aí é 2 semanas. Tá logo ali. Enquanto isso, enquanto outros times contratam, o Corinthians ainda está levando em banho-maria. A prioridade do Fabinho Soldado e companhia é a manutenção do time, isso ele não esconde de ninguém, porém as conversas com os reforços estão sim em andamento, está tendo conversas, tratativas, algumas negociações em aberto, como por exemplo o Paul Pogba, que ainda não morreu. É uma novela longa, uma novela mexicana, porém é um jogador caro, não é fácil trazer um jogador desse nível para o Brasil, para um time aqui da América do Sul, aqui do Brasil. Exemplo disso foi o Memphis, que demorou um tempo aí negociando, e o Pogba está um nível acima do Memphis ainda, seria um senhor jogador midiático aqui em território brasileiro. Que clube que não ia querer o Paul Pogba, o francês aí da seleção francesa, da Juventus, do Manchester United, jogando no seu clube aqui no Brasil. O Corinthians quer, só que é uma negociação um pouco demorada, vai acontecer no tempo certo. Ele só pode entrar em campo em março mesmo, então temos tempo. Sérgio Ramos está descartado. Ele pediu 5 milhões para o Cruzeiro, para jogar no Cruzeiro. O Cruzeiro sondou ele e ele sinalizou esse valor aí como salário, 5 milhões, ou seja, mais caro ainda que o Pogba. Então o Corinthians já meio que descartou o Sérgio Ramos, que está aí com 38 anos de idade, está velhinho já. Não seria uma boa jogada para o Corinthians nesse momento, tá bom? O Corinthians abre conversas com Davi Luiz. Foi falado aí na Gazeta. O Samir Carvalho também deu essa notícia hoje. O Davi Luiz está conversando com o Corinthians. É um zagueiro bom, um zagueiro que já jogou no Chelsea, na seleção brasileira, recentemente no Flamengo. Já tem uma certa idade, mas não é de se descartar. Eu acho que ele ali com os nossos zagueiros atuais, o André Ramalho principalmente, acho que vai dar liga assim, viu? Só tem que pagar para ver. É uma aposta, né, pessoal? Pode dar bom, pode dar ruim também. E vamos ver agora a tabela do Paulista, como ficou. Vamos logo lá para baixo, vamos pular toda essa ladainha. E no dia 16 de janeiro, Red Bull Bragantino e Corinthians pelo Paulistão às 19h30. Primeiro jogo lá em Bragança Paulista. O segundo jogo, o Velo Clube, jogo em casa, na Arena Corinthians, depois Água Santa, também em casa. Depois temos um clássico aí no quarto jogo do Paulistão, São Paulo e Corinthians no Morumbi. Ponte Preta e Corinthians, Corinthians e Noroeste, Novo Horizontino, Palmeiras, mais um clássico que vai ser na Arena do Palmeiras, no Allianz. Corinthians e São Bernardo, Corinthians e Santos, terceiro clássico. E para fechar, Corinthians e Guarani, no dia 15 de fevereiro, às 18h30. Beleza, pessoal? E é isso, Paulistão, próximo campeonato, daqui a 2 semaninhas. Tá chegando, hein, galera? Você tá ansioso? Tá ou não tá? Comenta aqui embaixo. Então, para você que não é inscrito no canal ainda, por favor, dá essa moral pra gente, para você estar recebendo aí mais conteúdos de primeira na tela do seu celular, da sua televisão, do seu notebook. Todo dia tem notícia do Timão, galera. Todo dia tem notícia quentinha. Mantenha-se atualizado e vem com a gente do Corinthians FC News. Basta se inscrever e dar um joinha, dá o like, mete o dedo nesse like aí, galera. E é isso aí. Um bom dia a todos, uma boa noite e vai Corinthians!